Sim, eu gosto de utilizar um monitor, um ou dois, né? Mas daqui a pouco a gente vê isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês, né? Somos em 32, né? Quase todo mundo por aqui. Acho que a galera que faltou deve ter com algum problema de internet, certo? E aí, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com essa delícia que são normas, técnicas, regras de se produzir um trabalho científico, né? Então, uma coisa é a gente entender todo o processo de construção, outra coisa é a gente chegar aqui e ir lá e montar isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, certo? Pra gente começar, tá? Todo mundo vendo a telinha? Marrom, marrom. Isso, vamos botar para gerar. Então, bora lá. Seguindo aqui o nosso negócio, vamos trabalhar hoje com normas da ABNT, tá, pessoal? Tá. Então, a ABNT, pessoal, é a Agência Brasileira de Normas Técnicas, certo? Ela é uma agência reguladora de normas não somente de trabalho científico, mas de todas as normas que a gente tem para diversos setores. Então, até mesmo a construção civil, a parte de telecomunicações, a parte de computação, certo? Então, a gente tem diversos tipos de normas específicas. Professor, vamos estudar todas? Não, jamais, né? Então, a gente vai ver algo bem simplório, só para vocês entenderem como que se dá um processo de construção e de formatação de um trabalho científico, tá ok? Porque o que que acontece, né? Muitas vezes a galera faz o seguinte, rapaz, eu vou fazer aqui um trabalho, eu vou fazer com a letra bem grande, que é para o professor aumentar, né? Ganhar volume, né? Daquela velha enchida de linguiça, né? Ganhar um volume no trabalho. E aí, o que que acontece, né? Não é assim que funciona. Então, sabe melhor você deixar com a letrazinha normal e com um pouquinho, pequenininho, do que você fazer um negócio desse e acabar me mandando um trabalho, né, com a letra gigante, pensando que vai ganhar volume, né? Isso aí não é legal, tá, pessoal? A gente vai já ver o porquê e como contornar essas situações, tá? Então, primeira coisa, o que é a ABNT, certo? A ABNT nada mais é do que a Agência Brasileira de Normas Técnicas, como eu já falei anteriormente, né? É um órgão responsável. Opa, rapaz, foi passar o slide. É um órgão, né, responsável pela normalização técnica no Brasil. Ou seja, tudo que for técnico, tudo que for a nível técnico, no caso é o nível de vocês, né, ela pode ser regulamentada pela ABNT, tá? Então, até a forma como você faz um cabo de rede, que é o que vocês vão fazer, logo mais em breve, se Deus quiser, até a forma como você faz esse cabo de rede, tá? É regido por essa agência de normas técnicas aqui no Brasil, tá bom? Então, é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Privada e de utilidade pública. Interessante, né? É uma entidade que ela é privada, mas sem fins lucrativos. Não entendo como que ela se mantém, né? Mas beleza. Tem como data de fundação 1940 e se mantém há muito tempo, né? Também atua na avaliação da conformidade, dispõe de programas para certificação, né, de produtos. Então, ela certifica produtos, certifica pontos de rede, certifica diversas coisas. Né? Sistemas e rotulagem ambiental, né, também tem regras ambientais de extração, tá? E essa ABNT, né, ela também contribui para a implementação de políticas públicas, né, promove o desenvolvimento de mercados, né, da economia, de um modo geral, a defesa dos consumidores e a segurança de todos os cidadãos. Rapaz, então, a instituição dessa é fenomenal, né? Porque olha aí um monte de coisa que ela faz, né? Só para a gente entender o que é a nossa boa e velha ABNT. Então, certificar, padronizar e uniformizar produtos disponíveis no mercado. Então, é super interessante, pessoal. Por exemplo, vamos supor que eu seja dono de uma empresa que trabalhe com robô, certo? Que eu construo robôs para automação no processo de fabricação de veículos, né? Vocês já viram na televisão, de alguma forma, né? Ou então no YouTube, né? Não digo mais nem na televisão, que ninguém assiste mais, né? Então digo logo no YouTube, né? Então, você já deve ter visto pelo YouTube, pela internet da vida, aquelas linhas de produção de veículos, né? Que a gente tem, produção da Ford, da Chevrolet, da Volkswagen,
E minha internet caiu. Voltou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ah, tá. Qual parte vocês não ouviram? Deu uma travadinha aqui, mas voltou, né? Qual foi a parte que vocês não ouviram? Pode falar aí, eu não estou vendo o chat. O senhor estava falando dos carros, na parte da Ford, Chevrolet, enfim. Pronto. Tem essas fabricantes que elas têm robôs articulados que eles fazem soldagem, fazem pintura. Vocês já viram pelo YouTube da vida? Então, até mesmo na TV. Né? Em 20%. Vai aumentar aqui a velocidade de fabricação do Onix, que é o carro mais vendido da Chevrolet, né? Vocês estão me ouvindo? Tá travando muito. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Deixa eu só reiniciar aqui deixa eu só reiniciar aqui o equipamento, tá? Para ver se melhora. E aí, negada? E aí, meu povo? Vale que voz grossa, amigo. A minha é grossona, né? Não é grossona? não. Eita! Eu acho que ele não saiu da aula. Voz de Ele hétero tá escutando o que a gente tá falando, viu? Isso vai no top, rapaz. Que horror! Para, Semaías. Para. Voz de hétero top é assim? Emily, tu matou meu clima. Meu Deus! Tá gravando, viu? Caramba, velho. Professor, eu te amo. Professor é mó gente boa. Oi, professor, me dá um ponto. É o quê, menina? Aumenta minha média lá como é o nome? No Classroom, por favor. Tua nota saiu, Letícia? É no aluno online, doido, né? No Ai, Classroom não, não. online, desculpa, beijo. Olha, o professor parou de compartilhar a tela. Ele saiu, mas Ai, ainda ele tá tá gravando. gravando, gente? A mulher tá Ainda gravando. tá gravando. Me sigam lá Vai, no não, Instagram. não. Vai pro A internet YouTube. dele deve ter caído. Vai pro YouTube, negada. Será que ele assiste? Fala aleatório. Para, muito mal educado. Ele vai ver depois. Gente, eu vou soltar um vídeo, vocês estão falsete. ligados, né? Tomar um banho. Vou soltar um falsete. A glória da segunda casa. Continua, Vamos Semaíra. cantar, gente? Gente, vamos cantar? Vamos. Cante, eu quero ouvir sua linda voz. Comece, Qual a música? Maíra. Qual a música? Eu não sei. Nem eu. Eu tiro Vai, o qualquer pato um aí. todinho pra correr. For you. Pega o pato. Play. Já sei, Já tava um K-pop. Já sei, vou cantar. Vou cantar. Nessa loucura de dizer que não te quero. Ah, é verdade, eu sei, ó. Tem aquela lá. It's something like giving up on you. Vai, vamos cantar. Vai. Eu nem Vai, sei vai. qual é a música. Música de Eu corno. espero, vamos pensar aqui. Bota música de corno, são Aquela as lá. melhores. Aquela lá. Ontem te vi. Quando o relógio bate Ah, as tá. mãos, todas as Oi, caveiras, professor, voltou. o balacatumba, tumba. Menino. Xuxa. Ele voltou. Eita, Então, com medo de quê? boa tarde a todos. Boa tarde. Qualquer coisa me bota na de Vocês Olha sabem aí, que ela ouviu foi ele. gravada, né? Professor, olha.
Você Eu Maías. gravei tu, viu, Semaías? Meu Deus do céu, vai pro YouTube agora. Professor Aurelice nos induziu ao mal. A Aurelice e a Letícia e a Érica. Eu? Foi, né? Conversa, menino. Vou ver na O gravação Gabriel, depois. gente, o Gabriel é a pior Pode ver que eu só falei coisa boa. Eu não falei nada, gente. Eu também, só Olha. falei coisa boa. Olha, mulher, tu E o acha? pior, vai tudo pro Aurelice. YouTube, viu? Tu falou Eu coisa vou só boa. assistir isso, eu vou assistir. Ah, esqueci de falar meu Instagram, o pessoal ia me seguir, que triste. Bora lá, bora voltar aqui, né? Depois eu vejo o que vocês falaram tanto aí enquanto eu tava fora. Já reiniciei aqui. Vocês estão vendo a tela ainda? Tá direitinho já? Voltou? Sim. Beleza. Então, como eu estava falando para vocês, certo? A ABNT, ela busca isso, certificar, padronizar e uniformizar produtos e serviços no mercado. E aí a gente estava falando sobre o exemplo da fabricante, né? Vai que eu pego a Chevrolet, a minha empresa de construção de robô vai lá e oferece um robô para aumentar a produção em 20%. Só que a Chevrolet vai, fecha o contrato com a gente, certo? E tudo mais. Só que ela observa um ponto. Os meus robôs, eles estão em desacordo com as normas da ABNT. Eles ferem alguma das normas. E aí, nesse mesmo instante, o contrato é cancelado. Então, é muito importante que tudo que seja construído, seja um produto, seja um serviço, seja um trabalho, certo? Então, tudo isso tem que seguir normas da ABNT. Ok? Ficou entendido aí? Professor, Top. essa Massa. ABN tem tipo uma autorização que precisa? Exatamente. É uma agência reguladora, né? Que dá autorizações e emite normas técnicas para a galera seguir. Caso o povo não siga, aí ela vai lá e faz autuações, certo? É como se fosse o CREA para os engenheiros também, se bem que os engenheiros eles usam muitas normas da ABNT também. Então ela pode ir aqui, ó. Todo estabelecimento, ele Falei, né? precisa desse ABNT, professor? Como é, Aurelice? Letícia. Oh, desculpa, Letícia. Todo estabelecimento, ele precisa dessa autorização da ABNT? Não, vai depender do produto, do serviço que você está trabalhando, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou querer abrir um comércio, por exemplo, em Amontada, na verdade eu não preciso dessas normas, eu preciso somente de uma alvará da prefeitura, tá ok? E de dinheiro, né, para abrir. Mas, se eu for produzir algo, eu preciso seguir normas técnicas para poder produzir, né? Então, por exemplo, lá na fábrica aí de Amontada, né, que é a fábrica da dona Luísa, como é o nome? Esqueci o nome da fábrica. Sofia Confecções. Isso, a Sofia Confecções. O que acontece lá? Ela produz roupas íntimas, certo? E aí o que acontece? Na disposição das máquinas, na disposição dos equipamentos, dos profissionais, se tem lá um extintor de incêndio a cada 5 metros, a cada 4 metros, certo? Então tudo isso é regulado por normas técnicas. Lá eu acho que tem também, uma vez eu fui lá fazer uma visita de estágio, e aí lá tinha um ponto eletrônico. Também pode ser regulamentado por normas técnicas para empresas. Então, vai depender se é um produto, se é um serviço. E aí, como é no nosso caso aqui, né, a gente vai trabalhar com essa situação de trabalhos acadêmicos, com pesquisas científicas, né, que também tem regulamentações, tá? Mas ela pode, componentes automotivos, a parte elétrica, pessoal, é muito importante, certo? Porque, por exemplo, quando eu vou construir um prédio, né, vamos lá que eu vou construir um prédio em Amontada, um prédio de 10 andares, para mim alugar o prédio todinho. É uma besteira fazer isso, né? Mas beleza. Vou lá construir o prédio, né? Então, a parte elétrica, a parte hidráulica, né? Toda ela tem que seguir normas da ABNT, certo? Visando segurança também, né? E aí também tem a questão da construção civil. Então, enfim, essa parte ela é muito diversificada. Mas a nossa é para parte acadêmica, e é isso que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, as normas, né, padronizadas, né, é a NBR 14724 de 2011, né, com relação a esses trabalhos acadêmicos, tá bom?
Então, se eu perguntar para vocês em uma avaliação, né? Então, é a NBR 14724 que regulamenta, né? Esse caso de trabalhos acadêmicos, tá bom? Tranquilidade até aqui? Tranquilidade. Tranquilo. Então, é aí, pessoal. Então, vamos para o básico do básico, né? Quando a gente vai produzir um trabalho científico, certo? Primeira coisa, o tamanho da folha. A gente tem diversos tamanhos de folha. Começando, né? Tem A1, tem o A2, tem o A3, o A4, A5 e outros tipos, carta, memoranda, essas coisas, certo? Mas o padrão que a gente utiliza e o padrão de folhas, de resmas de folhas que são vendidos, basicamente, né, sempre é no A4, tá? Então, é uma resolução que a gente tem, certo? Do tamanho dessa folha. Vou ensinar aqui o outro. Beleza? Então, quando forem produzir um trabalho científico, certo? A margem tem que ser, aliás, a folha tem que ser A4, né? Em todas as suas vezes. Capite? Capítulo. A folha A4, pessoal, ela tem 21 centímetros de largura, certo? Com 29,7 de altura. Então, é isso que a gente tem aí como regulamentação da folha A4, tá? Então, é por padrão. Segundo ponto, a fontezinha aqui, eu já ia falar fonte de alimentação, porque eu estava dando aula de robótica agora há pouco. A fonte do texto aqui, certo? O que acontece com essa fonte desse texto, né? Ela tem que ser o quê? Arial ou Times New Roman. Tem uma galera que vai fazer o trabalho, e aí começa a fazer o trabalho, mete um bocado de fonte, coloca aquelas fontes bonitas, umas fontes riscadas. Gente, não. Trabalho, pelas normas da ABNT, é Arial ou Times New Roman. Certo? É o tipo de letra que a gente vai ter. É Arial ou Times. Professor, qual você prefere? Times. Times New Roman, para mim, é a melhor de todas, tá bom? Tamanho da letra, certo? Tamanho padrão da letra é 12, pessoal. Não adianta colocar textão com a letra imensa, fonte 25, não. É tamanho 12, tá? Cor, preto. Não existe outra cor. É preto. Certo? Espaçamento entre linhas. O que é o espaçamento entre linhas? É esse espaço aqui, ó. Que eu tenho entre uma linha e outra. Esse espaçamento aqui, ele tem que ser de 1,5 centímetros. Certo? É o padrão. Professor, se eu quiser colocar de 1 centímetro, pode colocar. Tá? O trabalho é seu. Mas o padrão é 1,5 centímetros. Não é frescura, não. É norma técnica. Certo? São trabalhos científicos. Margens. Essas margens, pessoal, é aquele espaço que fica do texto até o fim da folha. Já que eu vou mostrar aqui para vocês no Word bem direitinho para a gente seguir. Só estou comentando. Ó. Superior e a esquerda, ou seja, parte de cima e a esquerda, são 3 centímetros. Inferior, que é a parte de baixo, e a direita, aqui, são 2 centímetros. Essa é a margem padrão, tá? Parágrafo, 1 centímetro a partir da margem esquerda de 3 centímetros. Ou seja, se eu for fazer um parágrafo, o texto ele tem que estar a 1 centímetro do outro que começou. Já vou aqui para vocês de novo. Parágrafo com alinhamento justificado. A galera tem a mania de pegar um texto, certo? Só jogar lá no Word, não justifica o texto, né? Outro centraliza, fica todo centralizado, mas o texto padrão para trabalho científico é justificado, certo? Isso aqui dá um nó no juízo da gente, para quem tem toque, né? Ave Maria. Espaçamento entre parágrafos, dar 2 enters e começar a digitação. Mas não, esse aqui é o recomendado, certo? É dar 2 enters e começar a digitação entre parágrafos, né?
Mas tem uma formazinha que fica bem mais interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora há pouco, tá? Expressões estrangeiras e nomes científicos devem ser colocados em itálico, tá? Eu estou lá escrevendo o meu texto, não sei o que, o Scrum, né, faz parte da utilização, não sei o que, e ele usa o Product Backlog. Ou seja, eu utilizei 3 palavras em inglês. Essas 3 palavras em inglês, elas têm que estar em itálico, ok? Então, toda expressão estrangeira, ou então nome científico, você vai lá e está falando do mosquito da dengue. Aí você vai lá e coloca Aedes aegyptis. E aí você coloca isso em itálico, porque é um nome científico, né? Isso, Aurelice, muito bem. Nas pesquisas tem um bocado de nome itálico justamente por conta disso. A gente não é acostumado a utilizar o itálico. Acha que é uma besteira, né? Mas a gente tem que entender o sentido do texto em itálico, do texto sublinhado, tá? Então, o itálico é quando a gente se refere a expressões estrangeiras ou então nome científico. Tranquilo? Eu vou mostrar cada um desses daqui no Word, já, tá? Ficou tranquilo aqui o entendimento? Sim. Belezura. Eu vou pegar um documento todo esbagaçado e vou formatar aqui bem bonitinho para vocês verem como é que a gente faz, tá? Utilizando as dicas básicas que a gente acabou de falar da ABNT, podemos organizar melhor os nossos trabalhos escolares, no caso de vocês, né? Trabalhos escolares existem as normas, nos trabalhos escolares existem normas técnicas, né, da ABNT e também normas da escola e até regras solicitadas pelos professores e aqueles assim informes, né? Então, é importante realmente estar atento a isso, por quê? Se, por exemplo, eu estou numa graduação de uma universidade, e aí o que acontece? Você vai ter que escrever o seu trabalho de conclusão de curso, o chamado TCC. Só que você pode seguir todas as regras da ABNT, mas se a universidade disser, a gente tem um modelo padrão, você tem que seguir o modelo da universidade. Aí sim você tem que seguir o modelo da universidade. Isso não quer dizer que ela discorde da ABNT, é porque ela tem um padrão próprio. E aí você segue o padrão da universidade. Então, se eu chegar aqui e digo o seguinte, eu não quero um espaçamento de 2,5, de 1,5, eu quero um espaçamento de 2 centímetros entre as linhas. Foi algo que eu pedi, certo? Então, vai decorrer de acordo com a situação, certo? Mas, lembrem-se disso, cada universidade tem o seu modelo padrão de construção do TCC. A UFC tem o dela, certo? A UES tem o dela, a Universidade do Vale do Acaraú, né, tem o dela também, ok? Então, toda universidade, seja pública ou privada, tem o seu modelo de construção de trabalhos. Então, no dia que vocês chegarem na universidade, né, se vocês quiserem ir, né, para a universidade, que eu acho que todo mundo quer, né, e aí vocês vão chegar lá e fazer essa verificação quais são os modelos, né, de trabalho, tá bom? Meu maior medo é fazer o TCC e não lembrar de nada. Mas é por incrível que pareça, se for realmente você que fez, você lembra de tudo, porque você sabe de cada linha. Então, eu tinha essa mesma preocupação, e um dia eu percebi, quando eu fui apresentar, né, que não importa, porque se for você que faz, você conhece o teu trabalho todinho, tá bom? Isso, eles dizem como é o modelo, eles têm um modelo próprio, tudo bem, tem até modelo de apresentação, tipo do PowerPoint, eles mandam modelo também, tá? Eles têm todo um processo que eles ensinam. Lá eles têm a disciplina de metodologia científica. A gente está vendo uma introdução de metodologia científica. Lá é bem mais a fundo, sabe? Certo? Vamos seguindo aqui, tá? O trabalho, né? Como a gente já viu, o trabalho ele tem alguns componentes, certo? E aí a gente vai só dar uma relembradazinha desses componentes. A capa deve conter o nome da instituição, curso, autor, título do trabalho, cidade e ano. Isso aqui a gente até já viu em outra aula, né? Folha de rosto, ela é opcional, né? Ou folha de aprovação, né? Apresenta o nome do autor, título, cidade, o ano, né? E uma breve nota descritiva, que deve conter o objetivo do trabalho e o nome do orientador. Tipo assim, ele diz o seguinte, esse trabalho tem como objetivo
né, a conclusão da disciplina de tal e tal para a obtenção do título de técnico em rede de computadores. Pronto. Isso é uma breve descrição. Aí coloca lá, orientador, professor Luiz Felipe Oliveira. O resumo, pessoal, a gente também já viu um pouco sobre o que é o resumo, né? Ele é um texto de 150 a 500 palavras, não caracteres, palavras, né? Que sintetiza em um único parágrafo as ideias do trabalho. Tá? Então, o resumo, pessoal, é um parágrafozão, bem grandão, certo? Já mostrar aqui para vocês também. Sumário é o índice que a gente já viu, né? Serve para apresentar enumerações das páginas, respectivas seções de trabalho e o alinhamento à esquerda sem recuo. Introdução, certo? A gente já viu também que a introdução ela deve conter temas que serão tratados no trabalho, né? Além da justificativa e do objetivo do TCC, né? Ou monografia ou projeto de pesquisa. Tá? O desenvolvimento, né? É a principal parte do trabalho, que deve conter a exposição do assunto tratado de forma detalhada e completa, né? Com os capítulos, com todas as partes, né? Metodologia, tudo mais, tá? Cronograma. A conclusão ou considerações finais, né, a finalização do trabalho, onde o autor recapitula o assunto e fala um pouco sobre esses resultados obtidos durante esse processo. Tá? Mas isso aqui já é figurinha repetida. Agora, um ponto interessante é isso aqui, pessoal. Numeração da página. Isso é muito importante para poder você fazer o índice, né? Então, a contagem começa na folha de rosto e não na capa, tá? Mas só aparece a partir da introdução, ou seja, a capa de vocês não pode conter nenhum número, né? Os algoritmos devem aparecer sempre no canto superior direito, né, a 2 centímetros da borda. Notas de rodapé, que são aquelas notazinhas que ficam mais embaixo, né? Letras com tamanhos menores que 12 e espaçamento simples, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, vou deixar a referência para mim falar depois. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pega essa construção, tá ok? Então, vou fazer aqui, primeira coisa, eu vou mostrar para vocês um trabalho, e aí depois a gente vai fazer uma pequena prática para poder seguir nesse sentido, tá? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Pronto, aqui. Vamos lá. Professor, Oi. quando o senhor vai botar as notas da prova? Daqui a pouco a gente fala disso, tá? Vamos fechar aqui. Tá? Certo. Relaxa aí. Tá todo mundo em paz. Ó, vamos lá, pessoal. Então, eu vou mostrar esse trabalho aqui, que na verdade ele é um projeto de pesquisa, certo? E aí, eu quero que vocês... É um projeto de pesquisa meu, tá? Então, eu quero que vocês verifiquem todas as situações que eu acabei de falar, tá? Então, vamos lá. Olha aqui a capa, como é que funciona. Lembra o que a gente tinha na capa? Eu vou voltar aqui para vocês relembrar. Nome da instituição, curso, autor, título do trabalho, cidade e ano, né? Então, se eu voltar aqui, ó, eu tenho aqui o nome da instituição, Universidade Estadual do Ceará, certo? Eu tenho os departamentos a quais eu pertenço, no caso, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Centro de Ciências e Tecnologia e Mestrado Acadêmico em Ciências da Computação. Pronto. Então, aqui eu já disse todas as dependências que eu tenho dentro da instituição, ok? Aqui mais abaixo, projeto de pesquisa. Digo qual é o significado, análise de tráfegos e anomalias em redes de telecomunicações móveis, aqui é o título do meu trabalho, certo? Aqui mais embaixo tem o autor, esse que vos fala, e aqui eu tenho data e cidade local. Então, a gente tem uma capa aqui de acordo com a BNT, claro. O símbolo da instituição, certo? Tem uma galera que diz que às vezes não é necessário, é opcional, mas eu vejo muito necessário porque
ele dá um teor de seriedade maior, ele identifica a instituição. Cada instituição tem um brasão, certo? E aí você pode colocar, tá bom? Ó, observem que aqui eu tenho um cabeçalho, certo? Esse cabeçalho aqui, ele se coloca, né, em todas as páginas. E eu também tenho uma nota de rodapé. Então, como é que a gente faz isso, certo? Eu posso simplesmente dar 2 cliques aqui, e observe que a gente já entrou nessa parte de edição. Ou então eu venho aqui, ó, inserir, e eu tenho aqui, ó, tanto o cabeçalho, certo? Como eu também tenho o rodapé. Cabeçalho fica em cima, o rodapé fica embaixo, tá? Então, vou dar 2 cliques aqui, né? Observem que aqui eu repeti o brasão da universidade e aqui eu coloquei a logo do projeto do programa de pós-graduação. E aqui coloquei mais uma vez todas as dependências da universidade, certo? Geralmente aqui é onde se coloca a numeração. Eu vou mostrar esse primeiro exemplo, depois eu mostro o outro mais completo ainda, tá? Observem aqui, pessoal. Vamos ficar detalhados, né? A como se dá a construção do texto. O que é comum é o pessoal pegar, né? Receber um texto, né? Todo desorientado e aí acabar não editando. Então, observem aqui, ó. Eu utilizei, por exemplo, aqui, ó, Personal Digital Assistant. Observem que essa parte aqui está em itálico. Aqui, ó, tablets e smartwatches. São termos estrangeiros. Tem que estar em itálicos. Mas aqui embaixo, ó, Ericsson Mobility Report. É um termo em inglês. Tem que estar em itálico. Então, a utilização do itálico aqui está bem presente, certo? Então, vamos supor que eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui um texto qualquer na internet, sobre telecomunicações, sei lá. Pegar aqui um texto do bom e velho Wikipédia, certo? Tá? Aí você vai lá, ó, vou até colocar aqui para vocês verem. Fui aqui no Wikipédia, né? Vou fazer aqui meu trabalhinho do Felipe, aí vou lá, rapaz, tem tudo bem direitinho aqui, eu vou só dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, ó. Copiei aqui e vou jogar bem aqui no meio do trabalho. Pá. Gente, na boa, quem um dia me entregar um trabalho desse aqui, eu nem olho, eu zero logo. Porque o que veio aqui? Tudo esbagaçado, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, é remover isso aqui, que são hiperlinks. Se eu apertar Ctrl aqui, eu já abro uma nova janela onde tem esse link aqui, né? Então, são links dentro do texto, né? Então, você remove esses hiperlinks, né? Com o botão direito, você vem aqui, remover hiperlinks, né? Olha aí, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Estou removendo aqui os hiperlinks. Pronto, todos removidos. O meu texto, certo? O meu texto é muito simples, certo? Olha aqui, esse texto, ele tá na fonte padrão? Tá, ele tá em Arial, mas o meu texto, ele tá em Times New Roman, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu texto aqui na fonte Times. Então, vem aqui, coloco Times New Roman. Ele já deu uma diferença, tá? Esse meu texto, ele não está justificado. Observe que ele está aqui, né, alinhado à esquerda. Então, o que você tem que vir? Justificar esse texto. Observa aqui, ó, que as laterais deles agora estão todas bem retinhas, tá? Outra coisa, esse meu texto aqui, ele está numa fonte de 10,5. A fonte padrão é 12. Olha aí, como já deu uma diferença. Não é verdade? Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tá dando para ver direitinho? Beleza. Olha aí, então aqui eu já tenho isso, né? Próxima coisa a fazer. Observem que o meu texto aqui em cima, certo? Observe que o meu texto aqui em cima,
ele tem um espaçamento entre as linhas maior que esse aqui de baixo. Então, eu venho, seleciono o meu texto, venho aqui no espaçamento e coloco 1,5. Olha como já está aparecendo mais ou menos decente, né? Só que o que falta aqui ainda? Ó, bem aqui, o que eu vou fazer? Eu clico aqui na frente do parágrafo. Como é que a gente adiciona um parágrafo, certo? Que é padrão. Ou você dá um tab, certo? Aperta o tab aqui. Aquelas duas setinhas contrárias, assim, ó. Só que muita gente faz o quê? Vai lá e dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 passos. Pronto, fiz um parágrafo. Não, não é assim. Como é que se faz um parágrafo? Ou você dá um tab, tá? Ou então, você simplesmente coloca o cursor na frente do parágrafo e aqui na régua em cima você puxa para 1 centímetro. Lembra que é 1 centímetro? Ou seja, daqui até a borda da folha são 3 centímetros. Daqui até, né, o parágrafo é mais 1 centímetro. E observe que eu tenho aqui a régua, ó. Então, 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, eu tenho o texto, dá 3, certo? E aqui é 1. Não, Aurelice, 1,5 é o espaçamento entre as linhas. É entre as linhas. Aqui o parágrafo é que é 1 centímetro, tá? Beleza? Então, olha aqui, eu já tenho o meu parágrafo, certo? E aí, para ficar mais fácil, eu só dou aqui um backspace, e quando eu dou um enter novamente, ele já pega o parágrafo lá de cima da formatação, tá? Gente, esse texto aqui já está no ponto? Sim ou não? Não, o Ulisses lhe perguntou quando dá o tab, já vai de 1 centímetro. Não, ele vai quase 1 centímetro. Por isso que é importante você fazer a linha para dar 1 centímetro mesmo, que é o padrão, tá? Ó, esse texto não está pronto. Não tem por que existir esse negrito aqui, certo? Então, eu vou tirar os textos em negritos. Ok? Beleza? E agora, tá pronto? Tem um erro ainda. Quem que me acha esse erro aí? Quem que arrisca qual que é o erro aí? Professor, como o senhor tirou em negrito? Poxa, eu selecionei o texto, vim aqui, apertei em negrito, depois apertei de novo para tirar todo mundo. Disfarça. Vamos lá, tem um erro ainda. Não, o espaçamento em parágrafos já está de 1,5. E a palavra em italiano? Em italiano não, em itálico. É itálico, isso aí. Pronto, a priori aqui. Esse a priori, né? Ela é uma designação, né? Estrangeira, se eu não me engano, né? Por isso que ela está em itálico. Não é esse o erro. O espaço entre os parágrafos? Não, já corrigi, tá de 1,5. É uma palavrinha só. A fonte a gente já corrigiu, a gente colocou Times New Roman. É uma palavrinha, 4 letras. Aê, a linha acertou, a palavra sublinhada. Essa palavra sublinhada aqui, ela não está fazendo nenhum sentido, certo? Então, a gente remove ela aqui, certo? E aí, pronto. A gente já tem aqui o nosso texto de acordo com o que a gente estava trabalhando. Então, é básico, pessoal, é coisa básica. Olha aí como, no instante, a gente pegou um texto sem mudar o sentido dele e deixou ele formatadinho, certo? Então, esse é um padrão que a gente gosta que é a norma para a gente utilizar, tá ok? Professor, tem um jeito mais fácil da gente fazer isso? Tem sim. Olha aí, ó. Olha como é o negócio aqui. Eu vou dar um Ctrl Z aqui em tudo que eu fiz.
né? Pronto. Aqui a gente só tinha removido os hiperlinks, né? Tem um jeito mais fácil de fazer isso, professor? Ou de agilizar? Tem sim. Você olha que o texto aqui de cima, a gente tem um formato já ok, né? Então, você faz o seguinte, ó. Você seleciona esse texto aqui e vem num negocinho bem aqui chamado pincel de formatação. Você copia a formatação, né? Observem que o cursor mudou. Agora é um pincelzinho. E aí você vem e seleciona o texto que você estava trabalhando. E aí ele praticamente já pega todas as configurações que você estava fazendo, tá? Então, olha aí. Só refaz aqui a justificativa, o espaçamento, né? E aqui o parágrafo. Olha aí como foi rápido. Né? Aí você só coloca a priori em itálico, porque era originariamente itálico, e pronto, a gente já tem o texto novamente aí todo perfeitinho. Né? Então, isso, pessoal, isso é que é show. É você entregar um trabalho muito bem produzido, certo? Isso é o que importa de verdade, tá? Vou apagar isso aqui, porque não faz parte do meu texto, né? Vai que eu esqueça aí, depois eu... Olha aí. Vamos descer mais aqui, mais um pouquinho, para a gente ver aqui algumas situações, tá? Olha isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ela é uma nota de rodapé, tá? Como é que funciona, Felipe? Tá? Bem aqui, mais acima, na verdade. Pronto, ó, bem aqui, ó. Eu falo o seguinte, tal ideia será difundida com a utilização de uma ferramenta de sniffer. Quando eu cito esse sniffer aqui, se eu não quiser contar a definição dele, eu insiro uma nota de rodapé, certo? E aí esse sniffer, ele vai ser representado bem aqui, ó. Observe que na frente dele tem um umzinho, tem um, né, ó. Não tem um sniffer e um umzinho lá em cima. Esse umzinho faz uma referência bem aqui, e ele está aqui, ó. Olha o umzinho. E aí aqui eu posso fazer a definição disso, ó. Sniffer, o analisador de pacotes, é um programa que pode interceptar e registrar tráfego de dados em redes. Pronto, eu fiz uma definição de sniffer. Então, isso é uma nota de rodapé. E, tipo assim, é lindo quando você pega um texto que tem algumas definições em que não há uma enchida de linguiça, né? A pessoa fica ali botando um monte de definição e acaba realmente fluindo no texto e colocar as definições como nota de rodapé, tá? Só mostrei mesmo. Pronto, a nota de rodapé, ela fica na página no qual o texto foi referenciado, no caso do sniffer, né? Aqui eu não sei por que ela veio para outra. Era para ela estar nessa página aqui, mas foi algum probleminha aqui. Mas é isso, tá? Outra coisa, pessoal, pontuação de texto, ó. O que é comum? A própria pessoa vai lá e faz pontuação, 3.1, 3.1.1, alguma coisa do tipo. Não, gente. A própria ferramenta, ela te dá essa possibilidade de tu colocar isso aqui, ó. Então, se você ver bem aqui em cima, você consegue adicionar essa numeração, né? Seja ela ó, em números romanos, certo? Em outros formatos, né? Em A, B, C, ou 3.1, 3.2. Então, é muito importante que você faça essa numeração nos seus textos, tá ok? Já que eu vou pegar um texto, uma parte em branca para poder colocar e fazer isso, né? Só tá dando para vocês compreender até aqui, tá legal até aqui? Tá sim, de boa. Beleza. É bom que vocês já vão... E, ó, o mais interessante, isso aqui a gente faz no Word. Então, quem tem computador faz no Word do computador e quem tem celular faz no Word do celular também. Claro que o celular é um pouquinho mais chatinho, né? Você tem que selecionar ali, dar um trabalhozinho a mais, né? Mas é show de pelotas. E, ó, gente, hoje talvez vocês não consigam entender a importância disso. Mas lá na frente, galera, vocês vão entender o quanto isso aqui é importante, essa referência de normas técnicas para vocês, tá? Outra coisa muito interessante que eu acabei não colocando lá no slide, mas é isso aqui, ó. Toda imagem, pessoal, toda imagem, toda figura
vocês têm que fazer a legenda dessa figura. E é tão simples, você clica na imagem com o botão direito, né? Você já consegue fazer. Cadê? Pronto. Tá aqui. Então, você já tem aqui, ó, você coloca figura 1, certo? Evolução das tecnologias móveis, tal. Pronto. Figura 2, tal coisa, tal coisa. Gráfico 1, gráfico 2. Então, tudo que for de figura, de gráfico, de imagem, vocês têm que colocar aqui a referência dela, a legenda dela, para dizer o que, que é isso, o que, que é esse trem aqui, tá? Eu ainda não vou falar de referências, porque eu quero fazer uma aula só de referências com vocês. Pronto, nesse trabalho aqui eu vou guardar ele aqui um pouquinho, eu vou trazer outro aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tem. Eita, cadê? Pronto, achei aqui no Word. Ó, esse aqui é outro TCC meu, né? Oi? É outro TCC que a gente vai poder ver aqui o uso dessas mesmas situações, tá? Então, ó, a capa se mantém a mesma, certo? Olha aqui, lembra que a gente falou de folha de rosto lá no slide? Então, aqui, ó, tenho aqui o autor, certo? E aqui eu tenho uma pequena referência, como eu falei, né? Ó, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de pós-graduação, tal, como requisito parcial para a obtenção do título de especialista em rede de segurança de sistema. Pá, pronto, é isso que acontece, tá? Aqui eu tenho uma outra parte. Aqui eu tenho a folha de aprovação, certo? Isso aqui não compete a vocês, né? Aí vem a parte de frases, essas coisas. Eu nunca gostei muito de negócio de agradecimento, de frase. Não gosto muito de utilizar, não. Mas nesse daqui eu coloquei uma pequena frase, né? Isso depende da universidade, viu, Luiz Felipe? Tipo, na UES não pede isso aqui, ó. Já na Uninta pede. Entendeu? Pronto. Olha aqui, ó. Lembra que a gente falou do resumo? O resumo, pessoal, ele é bem grande. Assim, ele é um parágrafo só em que você resume todo o teu trabalho. Certo? Ô, Matheus, cara, assim, é bem importante, sabe? O Matheus fez uma pergunta bem interessante, ó. Quando a gente entra no ensino médio, é tipo muito importante a gente ter um notebook ou não. Cara, um computador, ele, principalmente vocês que vão trabalhar com TI, né? Ele acompanha vocês pro resto da vida, né? E aí, um computador que vocês obtêm agora, você vai levar para a universidade. Então, é bem interessante, certo? Mas se você não tiver como, a gente dá os pulos dentro da escola e tudo mais, né? A gente tem os computadores da escola, né? Concordo, viu, Aurelice? Ó, o resumo, pessoal, ele também tem uma versão em inglês, que é o abstract, certo? E aí, você traduz todo o teu resumo em inglês, tá? Ó, lista de ilustrações, deixa eu ver mais, tem lista de tabelas, eu quero mostrar o sumário para vocês. Pronto, aqui o sumário, tá? No sumário, gente, observem aqui, ó, eu tenho os itens pontuados, certo? De a respectiva página, tá? Então, observem que até aqui ainda não começou a gente contar as páginas, certo?
Se eu venho aqui mais embaixo, ó, pronto, aqui eu já tenho a contagem dessas páginas, tá ok? No cabeçalho. Então, a partir da introdução é que a gente começa a contar essas páginas. E aí a gente vai seguindo, ó, certo? Esse daqui tá todo fora de formatação. Não tá ok, não. Tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo, certo? Não salvar, claro, né? Deixa eu abrir aqui o Word para a gente fazer aqui rapidinho. Vou pegar aqui um documento em branco, certo? Então, relembrando, né, pessoal? Eu vou pegar aqui o texto de novo, que eu tinha selecionado lá. Vou pegar aqui conceituações. Já tudo isso. Eu vou começar aqui, tá? Começo pela minha instituição, né? P. Luiz Gonzaga Fonseca Mota, certo? Curso de informática. E curso de informática, curso de rede de computadores. Depois eu venho com o título do meu trabalho, telecomunicações. Depois eu venho com o quê? Com o nome do aluno. Vou pegar aqui, tá aqui a Aurelice, que foi a última que falou no chat. Aurelice de Freitas Luciano. E aí a gente tá em maio de 2021, a montada Terra Natal do Ceará. Bom, olha aí. O que eu vou ter que fazer agora? Primeira coisa, eu vou mudar aqui a fonte, botar o Minha Times, colocar aqui a galera no 12, certo? E aí colocar aqui no espaçamento de um e-mail. A capa tem que ser centralizada, certo? Vou colocar aqui a logozinha da escola. Eita, logozinho não, logozão. Pronto, olha aí, rapaz. Tá ficando o plumo. Ok? E aí eu vou dar um jeitinho da gente conseguir centralizar e deixar isso aqui organizadinho, certo? Olha aí. Vou deixar isso aqui só por um mesmo. Tá? E aí coloca tudo em negrito. A capa pode ser em negrito, tá, pessoal? No caso aqui, é interessante também vocês colocarem o professor, né? Professor. Olha aí. Então já construí minha capa. Tu é doido, mamão com açúcar, bem ligeirinho, né? E aí a gente já vai aqui para a próxima folha, tá? Observem que aqui a gente ainda está vindo com a formatação lá de cima, né? Então, eu vou voltar aqui para cá, vou tirar o negrito, tá ok? Né? Nossa capa aqui já está montada, né? Maio de 2021, montada Ceará, Aurelice, telecomunicações, pronto. Perfeito, né? Todo mundo conseguiu acompanhar aí, né? Agora eu vou trazer o meu texto de lá para cá, tá? Tá. Eita, rapaz, veio o textãozão todinho. Peraí. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, eu vou colocar esse telecomunicações, certo? Ó. Telecomunicações. Ok? E aí, esse cara aqui, eu vou colocar ele em negrito e vou adicionar um ponto, certo? Que já começou, ó, ponto 1, telecomunicações. Quando a gente dá um Enter, ele já vai para o ponto 2. Observe, né? E aí a gente faz o quê? Dá um backspace e dá mais um Enter. E aí eu já começo a fazer isso aqui dentro, tá? Então, vou copiar essa imagem aqui, que eu vou deixar ela para mim usar mais aqui embaixo, tá?
Posso apagar isso aqui. Então, aí a gente já começa o texto da gente aqui, né? Lembrando que o texto da gente tem que ter espaçamento de 1,5 e tem que ser justificado, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa que a gente começou a fazer lá no outro, né? Apagar esse pontinho aqui, isso aqui também. Ó, vamos justificar, colocar times, certo? Colocar tudo preto, tirar todos os negritos, adicionar espaçamento de 1,5, e aqui eu vou botar o meu parágrafo de 1 centímetro. Ok? E tirar o tele aqui, né? Que eu falei do tele e o negócio não era sublinhado. Pronto, ó. Vou tirar isso aqui que também não faz parte, né? Nós não vamos trabalhar com isso. Pronto. Professor, e agora? O que eu faço? Eu vou ter conceituações. Então, eu vou ter que adicionar aqui, né? Conceituações. Dou um enter. Só para apagar isso aqui também. O que acontece nessas conceituações? Ela tem que ser um ponto também. No caso aqui, ela tem que ser o ponto 2. Então, eu seleciono aqui, coloco em negrito e chamo aqui para o ponto 2 também. Olha aí, só que aqui ele continuou com 1. Eu venho aqui e continuar com a numeração. E ele traz aqui a numeração 1 e 2, certo? E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui com esse texto, tá? Então, vamos lá. Apaga isso aqui. Apaga isso aqui. Olha só, pessoal, eu não estou falando de produção do texto, eu estou falando de formatação do texto, ok? Mesma coisa que a gente fez com o nosso amigo aqui de cima, né? Justifica, bota todo mundo no 12, certo? Chama todo mundo de times, bota todo mundo no 1,5, bota todo mundo preto, tira o sublinhado da galera, ver se tem negrito, tem não, pronto. E aí eu venho aqui e adiciono o meu parágrafo, tá? Olha aqui. Essa minha imagenzinha aqui que eu tinha guardado, certo? Eu vou colocar bem aqui pelo meio. Lá, tá bem aqui, só de exemplo. Olha aí. Eu vou colocar ela centralizada. E quando eu clico com o botão direito nela, tem bem aqui, ó, inserir legenda. E ele vai me abrir essa telazinha aqui chamada figura 1, tá ok? E eu vou colocar aqui, antenas de telecom. Ok. E aí eu já tenho aqui o meu textozinho, certo? Referente a essa minha imagem, tá ok? Você só bota em preto, para ser tudo preto. Diminui aqui o espaçamento entre eles. E coloca em Arial. Ou Times. Tá? Pronto. Então é muito importante que vocês façam isso, tá? Vamos supor que bem aqui eu queira inserir uma tabela, tá? Eu vou colocar aqui uma tabela. Vou colocar uma tabela de 2x2. Certo? Só para a gente colocar aqui. Ok. Valores. Referências. Lá, um bocado de número e outro bocado de número. Eu posso selecionar essa tabela, posso centralizar, posso editar ela do jeito que eu quiser também, certo? Aqui para fazer ajuste automático. Pronto. Ó, observe que quando eu seleciono essa tabela, eu também tenho a possibilidade, certo? De inserir uma legenda para ela. E aqui não vai ser mais figura, vai ser tabela. Então, vou chamar aqui de tabela. Valores de referência. Ok? Então, opa, só que foi para cima, né? Então, pessoal,
Tem um monte de coisa que dá para você organizar aqui, tá? O Word, ele é uma imensidão. Do mesmo jeito que o Excel é outra imensidão, do mesmo jeito que o PowerPoint é muita imensidão. Então, a gente trabalha, às vezes, com o mínimo deles, né? E olha aí, ó, como rapidinho eu fiz um trabalho, né, bem legalzinho, que o Felipe daria uma nota bem legal. Entendeu? Então, é muito importante, né, que vocês estejam atentos a essa questão de formatação, né? E lembrem-se daquilo que eu falei. Quando as pessoas verem os trabalhos de vocês, elas vão lembrar que a turma de redes faz os melhores trabalhos da escola. E é isso que eu quero, meus queridos. Eu quero que vocês sejam lembrados como os melhores trabalhos da escola. Porque vocês fazem desse jeito. Vocês fazem com notação científica. Tá bom? A última coisa que a gente... Beleza aqui? Posso passar para a última coisinha? Só para a gente fechar aqui. Pronto. Então, a última coisinha que eu queria mostrar para vocês era a questão das referências, certo? Eu vou só falar nela porque eu vou explicar ela em outra aula, tá? Então, as referências, elas são da seguinte forma. Você, por exemplo, pode pegar um livro como referência, certo? O livro, a gente tem que ter sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor, né? O título em negrito, edição, cidade, editora, ano de publicação, tudo isso, todas essas informações você tem que saber. E aí eu pego, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Ruiz, né? João Álvaro, que é o nome do cara, certo? Aí você vê aqui, ó, metodologia científica, guia para a eficiência de estudos, né? É o título desse livro. Terceira edição, cidade de São Paulo, a editora é a Atlas e o ano 91. Então, isso aqui é uma referência de acordo com a ABNT. E é isso que a gente vai aprender na nossa próxima aula, tá? Felipe, eu só posso fazer referência de livro? Não. Você pode fazer referência de sites também. Então, você tem que pegar o nome do autor que escreveu aquilo, o nome, aliás, o sobrenome, o nome, o título do texto, o ano que aquilo foi escrito, o link do site e a data que você acessou esse negócio, né? Então, tá aqui, por exemplo, ó, Matos, Milena Matos, né? Na verdade, foi abreviado aqui o nome dela. Milena V. de Matos. O título do artigo que ela escreveu na internet, né? Normas da ABNT. 2016, o ano dessa escrita dela, certo? E aí aqui eu tenho disponível em, e tem o link do site, e aqui também diz o ano, aliás, a data que você acessou. Então, essas duas referências aqui são as duas formas básicas que a gente tem. A gente vai fazer elas na próxima aula, bem direitinho. Tá beleza? Então, a atividade, pessoal, já tá lá no Classroom. Eu vou dar um texto bem grandão para vocês. Bem grandão não, mais ou menos, né? Relativozinho, aí umas 3 laudas. E vocês vão aplicar tudo isso que a gente viu hoje, certo? Depois que vocês montarem o textozinho de vocês, vocês mandam lá para mim no formulário para ver se vocês fizeram direito, tá? Fácil? Professor, o senhor manda os slides, viu, pra gente fazer. Meu amigo, toda vida os slides estão lá no Classroom. É mamão com açúcar. Tá? Então, ó, textozinho pequeno, duas laudazinhas, eu acho que é só 2 laudas, certo? Dá para fazer no telefone celular. Você aí deitado na sua cama, assistindo Netflix e fazendo minha tarefa. Mamãozinho com açúcar, tá? Isso, no Word. Baixa o Wordzinho aí no celular. Se o seu celular não aguentar, peça do papai ou da mamãe, faça qualquer coisa aí, mas tente fazer, tá bom? Eu vi que tem 15 notebook, né? Então a galera não vai ter dificuldade. E os outros pegam pelo celular. Tá ok? Vou fechar aqui a gravação só para mim ver aqui a frequência. Valeu, galera.